conversar agora com a Rosana Silva. Querida, muito grata, viu, por ter novamente se disponibilizado aqui a estar conosco. Eu vou dar falar um pouquinho sobre ela. A Rosana Silva, ela vai estar agora falando sobre educação terrana, a arte de ser natureza. Ela é atriz, contadora de histórias, cientista social, mestre em sociologia e antropologia, instrutora de Tai Chi Chuan, terapeuta Theta Healing e atua como arte educadora há 15 anos. Desenvolveu a filosofia de um método de ensino das linguagens artísticas, que inspiradas na crítica aos processos de colonização dos corpos e dos pensamentos. Com estudos sobre a noção da pessoa humana, desconstrói a perspectiva antropocêntrica, dando forma e significados a uma subjetividade terrana, que conhece a linguagem da vida e a experiência da unidade entre todos os seres. A educação terrana educa os terranos regenerantes de Gaia. Nossa, que bonita essa frase, querida. Seja muito bem-vinda. Gratidão. Tá me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar aqui. Vera, aqui com vocês. Eu trabalho aqui na Prefeitura Municipal de Araraquara há 15 anos, sou professora das áreas de musicalização e artes cênicas. E foi assim, nesse fazer no chão da escola, junto com uma pesquisa grande sobre a noção de pessoa, que eu fui elaborando, que para mim é urgente, que é urgente, e que se faz na urgência da presença mesmo. Eu fiz ciências sociais, e é uma ciência maravilhosa, são ciências maravilhosas e duras, né, porque a gente entra mesmo em contato com estruturas de poder, de opressão, que são avassaladoras. A gente vai entender, e eu era muito nova, né, eu já tinha 17 anos, eu vim fazer essa graduação aqui em Araraquara, e tudo que era ligado à ideia de humanismo, para mim, não fazia mais sentido. Tanto até que a minha própria humanidade eu combatia, porque se eu era uma humanidade, né, uma coisa tão difícil, tão destruidora, tão destrutiva, mas aí eu fui territorializando essa humanidade ao longo do tempo, né, que humanidade, que noção de pessoa humana é essa, que foi tão destrutiva para a vida, e eu entendi que não é toda a humanidade. Então, eu sempre me interessei muito por estudar etnologia indígena e culturas afro-brasileiras, e entrei em contato com esse outro jeito de pensar, com outros paradigmas da ideia de humanidade, o que significa ser humanidade. Isso foi suavizando e me trazendo de volta um encantamento. Daí também eu fui mãe, e aí eu tinha que dar aula para criança, como que eu ia dar conta de desenvolver subjetividades humanas se a minha ideia de humanidade está tão destruída, né? Então, eu falei, opa, peraí, eu preciso fazer com que o meu trabalho seja a minha libertação, que só um indivíduo livre, um educador que tem noção do que é liberdade, pode desenvolver esse espírito de liberdade, de criatividade, de expansão da subjetividade e entendimento de que espiritualidade laica, lógico, num processo de escola pública, é a conexão fina da gente com o nosso ser natureza. Então, assim, é lógico que em espaços como esse, instituições, vamos dizer assim, mais alternativas, escolas que lidam com uma compreensão integral do ser humano, já se fala sobre isso, mas a instituição escolar, que pela sua história colonizadora e defende uma ideia racional do ser humano, uma ideia racionalista, de uma ciência opressiva também a outras formas de vida, ela vai domesticando corpos, colonizando corpos, e isso sempre foi uma questão para mim. Como eu vou ensinar que a vida não é útil, como sugere o Ayrton Krenak, como eu vou dizer que é preciso cantar e dançar para sustentar o céu, como diz o Davi Copenau, sempre esses pensadores
indígenas sempre tiveram ali na minha cabeceira, para quando eu atuasse dentro da sala de aula, ou qualquer espaço, seja contando histórias, ou fazendo arte, cantando, se expressando com teatro, dança, como eu posso dizer para essas pessoas que a gente é natureza, que a gente está aí numa ciência, e a maior parte das instituições de formação de educadores ainda tem muito pouco espaço para cosmovisão indígena, afrodescendente, para educação ambiental, até mesmo. E como que eu vou dizer que nós somos natureza? Como eu vou ensinar que nós somos natureza? Que para mim essa é a base da espiritualidade mais evoluída mesmo, assim, esse sentido de conexão com a unidade. Eu sou um ser divino, mas como eu vou me trabalhar como um ser totalmente humano, totalmente natureza que somos, e entender que nós não pertencemos, que a Terra não nos pertence, né? Nós pertencemos à Terra. Então, os caminhos artísticos, para mim, são os que mais atuam nessa subjetividade, quando eu vou falar com criança e dizer, olha, mais de 70% do meu corpo é água, né? Como que eu faço sempre essa pergunta, onde tem natureza? E a maior parte absoluta das crianças, de alguns adolescentes, apontam para fora. Eles só começam a apontar para dentro depois de uma conversa e experiências de entendimento de que a gente é mais de 70% água, que a gente também tem os sais minerais, a gente tem ferro, a gente tem minerais, a gente tem uma estrutura óssea, a gente também é parte, a gente tem o ar, se a gente não tiver ar dentro da gente, a gente não vive, então a gente é ar, a gente é fogo. Como que a gente pode pensar nisso e despertar essa consciência fina com os elementos da natureza, com o ser da natureza, geneticamente, como a gente é parecido com outros animais. Então, com muita conversa e com experiências de dança, de uma técnica que eu chamei de meditadança, em que eu vou conduzindo as crianças e os adolescentes a respirar e dançar. É claro que isso daí não é novo, gente, não estou inventando roda nenhuma, muita gente no Brasil e no mundo faz isso, né? Eu faço desse jeito, eu encontrei um caminho de atuação para despertar essa consciência de que somos natureza, e que isso leva a um encantamento da vida, um encantamento do mundo. A natureza é beleza em expressão, mas a natureza também, ela é de várias formas, né? Existe uma chuva, uma tempestade, uma garoinha, uma chuva mansa, e como eu permito que o outro seja quem ele é totalmente, eu acolho isso, acolhendo o meu ser completo também, né, e fazendo esses paralelos. Eu permito que você seja exatamente do jeito que você é, nos seus momentos de fúria, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de tempestade, nos seus momentos de brisa macia, mas eu também quero que você permita que eu me expresse dessa maneira, e juntos a gente vai criando essa educação, como disse, né, o nosso colega aqui que falou também, né, o educador, ele aprende junto. Então, foi nesse aprender junto, em respeitar a natureza do ser de cada um, e dizendo o quanto eles tinham também que é importante respeitar essa natureza expressa do meu ser, a gente vai fazer junto essa compreensão de que somos natureza, somos filhos de Gaia, podemos trabalhar, e é urgente, como regenerantes de Gaia, né, e aí tem muitos livros, tem um ciclo selvagem de estudos, que tem bastante material interessante nas redes sociais, que a gente pode achar, assim, nós somos, assim, agora, eu acredito que urgente formarmos regenerantes. Nós estamos aqui nesse momento e a gente sabe que o aquecimento global é uma realidade, que tem desmatamento, que tem poluição da água, então não tem como eu não preparar, mas não adianta que eu chegue com uma expressão artística e diga, olha, só tem esse problema, porque eu não desperto na criança e no adolescente uma paixão pela natureza viva, eu só dou um terror, eu crio um espaço de terror, porque eu tenho recursos subjetivos, intelectuais e conceituais para fazer a leitura de mundo, dos problemas que a gente enfrenta na natureza, com Gaia, com todos os problemas que o capitalismo trouxe, esse pensamento que desloca a gente, né, que separou o ser humano da natureza. Eu tenho referência para entender isso. Uma criança não.
nenhuma criança de 12, 13 anos. Então, se eu chego massivamente falando de todos os problemas, eu só vou criar um terror, e eu desconecto ainda mais esse ser dessa natureza, porque o mundo está perdido, né? E eu vejo isso, assim, bastante sendo veiculado como uma busca de fazer uma educação ambiental crítica, mas eu sei que isso não funciona na prática. Porque meu filho mesmo, que tem 9 anos, chegou assustado, falando, a professora falou que a água vai acabar, e ele ficou apavorado. Então, assim, acabou que não fez um serviço dele se sintonizar com o elemento água, com 70% de água que ele e se conectar com a água do mundo, de saber qual é a água do mundo, que a gente tem um Rio Tietê, um Rio São Francisco, todos os rios aqui, né, que eu falo do interior de São Paulo, Paranapanema, Tietê, Mogi, Jacaré, enfim, todos, assim, se conectar com essa água como parte da gente. E eu tenho um cancioneiro vastíssimo no Brasil, um cancioneiro popular lindíssimo, que produz música e arte sensível com a natureza, porque eu não trazer esses elementos para as crianças, que vai despertar essa conexão, esse amor. E se eu me conecto, se eu amo, se eu respiro e sinto o quanto é delicioso respirar e já altera a minha vida, e se eu brinco com o pé no chão e sinto essa sensação física de que é bom estar ali, se eu mexo ali na terra e eu sinto a sensação física, meu corpo inteiro sente o quanto é bom, eu estabeleço uma conexão amorosa. E quando eu tenho consciência, através da conversa, de que meu corpo é parte de Gaia e tem aqui todos os elementos dessa natureza, então eu crio um sentimento de unidade que é real, né, conceitualmente dizendo, né, porque que a gente está sempre, tem dentro da gente, está aqui fora, e isso vai despertar essa paixão, e eu crio assim uma nova subjetividade, não mais humana, mas que seja terrana, como eu digo, eu sou filho da Terra, nós somos filhos de Gaia, nós estamos aqui neste planeta, no espaço, eu trabalho com o despertar da consciência que me liga ao centro da Terra, mas também a minha mente que está aqui na Via Láctea, e as crianças hoje, elas são uma coisa muito mais evoluída, eu tenho 41 anos, eu vejo meus filhos, e eu lido com 200, 300 crianças por semana, e eu sei quanto elas estão já evoluídas, o quanto elas conectam, elas facilmente elas têm essa referência já visual, por conta de uma filmografia imensa e linda, porque a gente tem hoje filmes incríveis de animação infantil, que já colocam essa perspectiva, assim, Moana é um exemplo, que o mar é um sujeito, né? Então, na cabecinha deles, eles já conseguem perceber que a natureza é um sujeito, a vida não é útil, a natureza é um sujeito. Se eu falar, tem Avatar, um filme, gente, o cancioneiro, a filmografia, tá na cabecinha deles, é só a gente fazendo a conexão. Até mesmo esse novo Malévola, é um exemplo, assim, que eu tenho trazido, porque ali mostra, numa cena específica, como a vida não é útil. Quando chega alguém para roubar uma pedra preciosa do universo ali mágico, e os seres meio árvores falam, não deixa aqui, porque isso faz parte do equilíbrio, e o outro vê naquela pedra preciosa apenas um dinheiro. Então, assim, eles têm esses registros visuais, que se a gente tiver sensibilidade, a gente aproveita, junto com um cancioneiro lindo, para despertar neles esse senso de que a vida não é útil, nós somos seres de Gaia, nós pertencemos a ela, é um organismo que sente, que pensa, que é vivo, e porque é vivo, tem alma e sente, porque isso é urgente hoje, né? É urgente a gente dizer que eu tenho que preservar uma árvore, eu tenho que manter essa árvore em pé, não porque ela me serve, mas porque ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo, ela é um outro, ela faz parte aqui de mim. E isso é urgente, e isso acontece, porque a criança, ela tem esse pensamento mágico, uns mais e outros menos, porque depende do sujeito, de cada um, mas se a gente vai trazendo isso diariamente, trazendo isso, conversando, fazendo brincadeiras em que eles se tornam esses animais, essas plantas, trazendo isso para o corpo, eles são muito abertos para brincar de ser árvore, de ser pedra, de ser bicho.
e de ser gente diferente, de tentar fazer mostrar outras perspectivas, de ser peixe, e aí as artes cênicas, tenho essa vantagem de trabalhar com artes cênicas e música, isso é muito, muito fácil, né, ali eu tenho aquele espaço para eles serem e representarem, e eu também nós temos, assim, um acervo fantástico de literatura indígena, de literatura africana, de literatura afrodescendente, que coloca, de literatura indígena nativa, de povos originários do mundo, porque 5.000 anos atrás, vamos lá, até hoje, né, o futuro ancestral, o Ailton Krenak diz, mas, esse pessoal ainda vivia em conexão fina com a natureza, conexão fina de observar céu, lua, estrela, de se colocar em sintonia, de contemplação, contemplar essa vida, e é possível, só assim é possível, através dessa contemplação, dessa celebração, de que a vida não é uma mercadoria, de que a vida é uma explosão de encanto, que eu vou criando uma educação no fazer junto, despertando essa estética da existência, esse encantamento, sim, encantamento pela vida, que a gente jamais pode perder, mas que sim perde, e que sim, com discursos tão de fim do mundo, a gente pode criar uma geração ainda mais desconectada. Se eu digo, olha, vai tudo acabar, tá tudo destruído para uma criança de 6, 7, 8, 9 anos, eu vou colocar nela um sentimento de tamanho desespero que não é paz nenhuma, eu só crio mais ansiedade, mais desespero, né? E aí isso não me pacifica. E eu, como educadora, eu precisei encontrar esse encantamento do mundo novamente, porque, como eu disse no começo, as ciências sociais maravilhosas, eu sinto tudo no corpo, eu não queria essa humanidade mais. Para mim, o ser humano era um vírus. Teve um momento que eu entendi, o ser humano é um vírus que está destruindo tudo, mas espera aí, qual ser humano? Então, desencantou o meu mundo num nível que eu fiquei deprimida, que eu fiquei desesperada, que eu fiquei sem saber para onde fazer, para onde ir, que eu fiquei perdida mesmo, né? Um tempo você fica perdido, porque tamanho desespero que a gente vê, né? Uma lógica de guerra tão grande, uma sociedade inteira criada a partir de um paradigma do medo e de uma guerra, que era que você olha para isso sem recursos internos subjetivos para falar, peraí, que mundo, esse outro mundo, né, que outro mundo que eu quero. Então foi nesse meu processo de reencantamento do mundo, de me reconectar com a estética da existência, e claro, de conseguir essa elaboração, que eu posso educar seres regenerantes, porque eu já me regenerei. Então, quando eu pego uma criança na minha mão de 6, 7 anos, ela é pura vida pulsante. Pura vida pulsante. Se eu, nessa pura vida pulsante, levo ela através de experiências de delícia mesmo, assim, na vida, na natureza, isso fica marcado no corpo dela, esse registro de algo maravilhoso, de encanto, de beleza, de paz. A beleza é um espaço de paz. Né, esse encantamento é um espaço de paz com as relações. Aí sim, eu vou indo aos pouquinhos e consigo construir com ela um pensamento crítico, regenerativo, não crítico destrutivo, que eu fico, né, só confusa e só perdida. E aí, isso é maravilhoso, porque se eu sinto essa paz dentro de mim, eu consigo despertar a minha inspiração de amor, da força amorosa, e da força de solidariedade que existe na natureza, que a gente já viu hoje, né, gente, essa história de que é só que o mais forte sobrevive, isso é uma leitura ultrapassada, né, até mesmo na época que fizeram essa releitura aí do Darwin, existiam pensadores, o Kropotkin, um pensador anarquista, que fez pesquisa, e ele mostrou que a base das relações da natureza era ajuda mútua, mas porque eu preciso de um discurso opressivo para justificar uma lógica de guerra. Então, eu descrio isso. Né? A natureza, ela é pura força amorosa, mas é um amor que ora também é tempestade, ora é granizo, ora é brisa. Mas é assim, é essa força que vai nos mantendo aqui. Então, assim, eu só acredito num caminho de
de paz quando eu estou completamente integrada aqui, sendo Gaia, pertencendo a Gaia, conectada a Gaia, com os elementos, vivendo essa natureza, me sintonizando com essa natureza fina, e assim eu encanto o mundo, eu vivo uma estética da existência. Então, portanto, assim, eu estou desenvolvendo essa pesquisa há um tempo, para que sejamos mais que humanos, sejamos mesmo assim filhos da Terra. Gratidão, gente.